Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui livros que eu acho que podem ser 5 estrelas. Eu quero dizer que a maior parte desses livros não são de true crime, porque eu resolvi pegar livros assim um pouco mais diferenciados, mas que eu também realizo a leitura para estar trazendo aqui. Porque normalmente quando eu vou ler true crime, minhas expectativas estão assim, muito altas, então eu não espero menos do que 4 estrelas quando eu vou ler true crime. Mas então eu optei por trazer leituras um pouco diversas. Eu trouxe sim true crime, né? Porque afinal é o tema aqui do canal. Mas temos títulos muito interessantes aqui fugindo dessa bolha, que eu acho que vai garantir um espacinho aqui no meu coração e na minha coleção. Que normalmente quando o livro é assim muito bom, que eu quero muito que as mais pessoas leiam, ou eu passo ele pra frente porque eu sinto que precisam conhecer esse livro, pelo amor de Deus, ou então eu deixo aqui na minha coleção porque eu quero guardar ele dentro de um potinho. Eu acho que eu vi esse vídeo no canal do Geek Freak, mas pode ter sido no canal de outra pessoa. Eu vou pesquisar certinho e deixar aqui na descrição, assim como o link de todos os livros que eu estiver falando. Então, se vocês quiserem realizar a compra de algum desses livros ou de qualquer outra coisa na Amazon, compre pelo meu link, porque você me ajuda com uma pequena comissão. Já quero pedir aqui também para vocês deixarem o like, comentar e se inscrever no canal para que a gente continue crescendo. E bom, agora bora pro vídeo, para não ficar muito longo. O primeiro livro que eu reservei aqui foi Os Quatro Ventos. Esse livro eu ganhei da Bru, do Pés e Livros, e assim, só a panfletagem da Bru já é o suficiente para mim achar que esse livro vai ser 5 estrelas. Só que além da Bru, todas as outras pessoas que eu vi lendo esse livro elogiaram e gostaram bastante, então a minha expectativa para ele ficou ainda maior. E o tema também é muito interessante. Aqui a gente tem uma mulher que está passando ali pelo período de seca e ela fica em dúvida se ela larga todas as terras dela para recomeçar na cidade ou se ela fica ali e tenta sobreviver da maneira que ela consegue. Nessa época, as mulheres só tinham uma função, vamos dizer assim. Só que a nossa protagonista, ela já passou da idade de estar casando, então ela meio que fica nesse embate do que ela vai ser dali pra frente. Eu não sei muito mais sobre esse livro, porque eu realmente não gosto de me aprofundar sobre o que vai se tratar os livros, pra mim não pegar spoiler. Mas só essa premissa, que é uma pequena premissa que eu sei, já me interessou bastante e parece que vai ser um tema, assim, muito legal de ser abordado e que com certeza eu estou empolgada para realizar a leitura. Já prometi isso em diversos vídeos, mas eu vou prometer aqui de novo que quando eu for realizar a leitura dele, eu vou estar gravando um vlog. E se tudo der certo, sai ainda esse ano. Não sei se vai sair, mas eu queria muito que saísse. E aqui, um livro que eu queria baixar minhas expectativas, mas eu não consigo. Minhas expectativas, assim, estão quase estourando de tão altas que estão. É Mindhunter. Não apenas o volume 1, como eu estou exemplificando aqui, mas todos os volumes de Mindhunter. Porque, se eu não me engano, são 5 volumes, né, entre a Intrínsecas e a HarperCollins, e mais 2 da Dark Side, totalizando aí 7 volumes de Mindhunter. Então eu tô muito empolgada para ler todos eles e trazer conteúdo aqui no canal e também para conhecer mais sobre a história, porque eu vi a série e eu me apaixonei demais pelos personagens e também pela narrativa. E realmente é muito interessante como o John Douglas e o Mark construíram toda essa questão de pesquisa referente a serial killers e quanto isso foi importante. Então, essa leitura é quase uma leitura obrigatória e a minha expectativa tá muito alta. Para quem não conhece ainda a história de Mindhunter, aqui a gente vai ter um pouco sobre como foi o Mark e o John Douglas descobrirem sobre serial killers e trazer essa parte psicológica para dentro das delegacias, porque antes não se era muito debatido sobre perfil criminológico e o que um crime tem a ver com o outro, e eles foram responsáveis de trazer esse tipo de pesquisa para dentro desse meio. Esse livro que eu vou falar agora, eu tenho muita curiosidade e muita expectativa nele desde que eu iniciei no Bookstagram, que foi em 2017, que é A Menina que Bebeu a Lua. Eu tinha visto já o Geek Freak falar, diversas pessoas no Instagram quando ele tava no hype, que basicamente aqui a gente tem uma bruxinha que vive numa floresta. E ali a cidadezinha que vive em volta dessa floresta acredita que ela é uma bruxa má e sempre faz oferendas para ela, ou seja, dão bebês para que ela se alimente e não vá atrás de amaldiçoar a cidade. Só que, na verdade, a nossa bruxinha ali, ela é boazinha e, na verdade, ela cuida dessas crianças. Então, tem todo esse meio mágico e algumas pessoas comparam ele com o tipo de narrativa do Estúdio Ghibli. E eu amo o Estúdio Ghibli, então eu tenho muita expectativa para estar lendo esse livro e, com certeza, assim,
vai ser umas 5 estrelas. Já que a gente tá falando nessa atmosfera de Estúdio Ghibli, eu trouxe aqui o Castelo Animado, que, pelo mesmo motivo do anterior, eu tô muito empolgada para realizar a leitura e eu acho que vai ser uns 5 estrelas. E aqui a gente tem uma menina que é meio que amaldiçoada por uma bruxa e ela se torna uma mulher de 90 anos, uma idosa, né? E para ela tentar fugir ali dos encontros com seus irmãos e as pessoas que a conhecem, ela entra dentro de um castelo meio que com pernas e enfim. Esse eu já vi a animação e gostei muito, mas o que me deixou mais interessada ainda nessa história é que a animação é super rapidinha, enquanto a gente tem 3 livros. Então eu tô muito empolgada e quem sabe aí no futuro eu não adquiro essa edição e venha realizar a leitura. Ainda nessa vibe de magia, princesas, tem Princess Ever After, que é da mesma autora de Tia Society. E eu gostei muito de Tia Society. Eu achei linda a ilustração. Eu tenho, assim, vontade de ter os produtos dela impressos aqui no meu mural e quadrinhos pela minha casa, porque eu realmente amei. Então eu tenho muita expectativa para os outros quadrinhos dessa mesma autora. Esse é um volume único, mas com certeza eu vou estar realizando a leitura e acho que 90% dos quadrinhos dela estão no Kindle Unlimited, só que em inglês. Mas eu recomendo mesmo assim, porque é muito facinho o inglês dela, não é algo difícil. E trazem aquela sensação de quentinho no coração. Esse daqui eu acho que a primeira pessoa que eu vi falando foi o Geek Freak, que é o fundo, é apenas o começo. Acho que ele realizou a leitura num grupo, não sei se é do Catarse, alguma coisa assim. Eu não tô muito bem lembrada. E desde que ele contou dessa história, eu fiquei muito intrigada. Depois eu acho que eu vi a Joyce, do Diário de Leitura, falando sobre ele também. E se eu não me engano, a história trata sobre depressão. A sinopse assim da Amazon não entrega muita coisa, então eu achei melhor não estar lendo aqui. Mas o que eu sei é que basicamente é sobre a depressão do filho do autor, alguma coisa assim. Então, esse tema me interessa muito e eu tenho muita curiosidade de estar lendo. Tem um potencial de ser 5 estrelas porque eu gosto muito dessa parte psicológica e eu também gosto de protagonistas crianças. Então, eu acho que o protagonista aqui é criança, eu posso estar enganada porque faz muito tempo que eu vi sobre esse livro. E aqui a gente tem um romancinho que é depois daquele verão eu vi algumas pessoas na rede da dancinha falando sobre ele. E aqui a gente vai ter um protagonista que ele não pode mais retornar à cidade dele por algo que ele fez, algo que aconteceu ali. Só que a mãe dele vem a falecer e ele precisa retornar para essa cidade. Então ele vai reencontrar com as pessoas que cruzaram a vida dele e reencontrar com esse problema que aconteceu no passado. Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas o que me deixa com essa expectativa de 5 estrelas é que eu amo livros passados assim no verão e praia e enfim. Não sei dizer ao certo porquê, mas me traz uma sensação muito boa. Tanto que Malibu Renasce virou minha favorita da Taylor Jenkins Reid. Não só por ter questão de praia, mas porque a Nina é muito bem desenvolvida. Mas essa questão de praia, assim, não vou mentir, acabou me ajudando um pouco mais. Porque eu realmente amo essa atmosfera de praia. Eu não sou muito fã de água, tenho um pouco, assim, de trauma, tenho medo de tubarão, assim, muito medo de tubarão. Mas eu gosto da atmosfera de praia, eu gosto do clima, eu gosto do som das ondas. Então, eu acho que ler livros com essa sensação de praia me trazem um pouco do que é estar na praia. Então, esse livro eu tenho expectativas de ser 5 estrelas apenas por essa atmosfera que ele se passa. E agora eu separei 3 livrinhos nacionais que eu tenho muita expectativa de serem 5 estrelas. O primeiro é O Homem de Palha, que é um livro de ficção, acho que é suspense ou thriller, alguma coisa assim. E nele a gente vai ter um serial killer que ele aparentemente assassina mulheres grávidas e substitui o bebê por um homem de palha, um bonequinho de palha, alguma coisa assim. Eu não sei ao certo, porque thriller, suspense, enfim, não é bom você saber muito sobre a história, né? Porque sempre vai ter um spoiler ali na sinopse, então eu não me aprofundei muito pra saber sobre ele. Mas esse é um daqueles livros que todo mundo elogia e que eu vejo muita gente falando. Então eu tô, assim, com muita expectativa. E ele tem disponível no Scribd, então facilita ainda mais a minha leitura. E se vocês não conhecem o Scribd, tem um link pra vocês assinarem e ganharem 60 dias gratuitos aqui na descrição. Lá tem e-books e audiobooks disponíveis. Esse outro nacional é O Lobo do Vila Mariana, e eu vi muita gente falar sobre ele comparando com Teen Wolf. E assim, eu sou apaixonada no Teen Wolf, eu assistia muito, foi uma das minhas primeiras séries, assim, assisti oficialmente num streaming, então eu tenho muito apego com ele. E dizem que se você gosta dessa pegada de It, Teen Wolf, você vai gostar desse livro.
porque tem essa coisa de lobisomem e também tem a coisa meio parecida com It, que eles vão ali, são crianças que fazem uma promessa e depois de adultos precisam retornar a um local para resolver ali o crime. Então eu acho que toda essa premissa faz sentido para mim e que eu vou gostar da leitura, por isso minhas expectativas aí estão em 5 estrelas. E por último a gente tem um True Crime nacional, e esse daqui é muito especial porque ele vai fazer parte de um projetinho secreto aqui do canal, que em breve eu vou poder falar com vocês e compartilhar do que é, mas por enquanto é segredinho, e é o livro O Caso Evandro. Você pode até já conhecer esse nome, O Caso Evandro, porque ele ficou muito famoso e teve uma grande repercussão por meio do podcast do mesmo título, então provavelmente você já deve ter ouvido por aí. E aqui a gente vai acompanhar a história de diversas crianças que desapareceram na década de 90 no estado de Paraná. É uma história mais pesada e que traz muita revolta, com certeza vai ser muito delicado por se tratar de crianças, mas que eu estou com grandes expectativas, porque eu gosto muito do trabalho do Ivan Mizanzuki, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Então assim, estou muito empolgada para realizar essa leitura e ela vai ser muito especial. E mais pra frente eu trago mais detalhes. Vou cortar aqui, porque senão eu vou me empolgar e falar mais do que eu deveria. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Comenta aqui qual livro você tem expectativa de ser 5 estrelas. E nos vemos no próximo vídeo.